essa pergunta, mas tudo isso que foi falado, né, teto, porcelanato, o terraço da fé, principalmente que está lá no final, né, no alto, só seria possível de existir isso se tivesse um bom fundamento, se tivesse uma boa estrutura, né, e eu participei desde o início daqui, né, ainda quando foi derrubado, né, aquela casa que existia aqui, e eu sei tudo que foi feito aqui, né, e sei que foi demandado muito tempo para a construção do fundamento, né, foi muita pá aqui para tirar areia, barro, né, para ficar fundo, para fazer uma base forte, porque a planta tinha dizendo que seriam 2 andares. Então, para ter um andar acima, tem que ter mais base ainda para baixo, tem que ter mais fundamento ainda para baixo. Quanto maior for o prédio, maior tem que ser o fundamento. Né? E primeiramente eu queria abrir com vocês lá em 1 Timóteo 2,4. Vou correr aqui. Diz assim, na versão NVI, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como por resgate de todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso foi designado pregador e apóstolo mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Eu não vou nem ler tudo, né, mas eu quero falar desse primeiro versículo aqui, que o Senhor ele deseja que todos os homens salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quantos já fizeram rema aqui ou estão fazendo? Tem muita gente ainda que não fez, então vamos considerar como uma aula demonstrativa aqui do rema. Também as matrículas ainda estão abertas lá no Rema Olinda ou em qualquer rema, aonde você for, né? Então eu te incentivo mesmo a exercer fé para estudar no rema. Amém? Mas hoje eu quero trazer um resumo sobre as doutrinas básicas da Bíblia. É algo que é fundamental para todo crente e todo cristão, né? A própria palavra diz, doutrinas básicas. Isso é o básico. Então, se eu não conheço isso, se eu não entendo isso, se eu não desenvolvo mesmo esse conhecimento, não adianta que eu vá para outros assuntos, buscar outras pregações, né, pregadores internacionais, porque o teu fundamento ele não vai estar bem estruturado, né? E como fizemos já essa comparação aqui, né, para todo prédio seja levantado, precisa de um fundamento bem feito, forte, né? E o fundamento está aqui nesses conceitos básicos, nesses fundamentos do Evangelho e da Bíblia. Amém? Então eu queria que vocês abrissem em Hebreus 6:1. A própria palavra de Deus, né? Enquanto todos amém, Hebreus 6:1. A própria palavra de Deus, ela nos incentiva a seguirmos o exemplo, né, do nosso Mestre Jesus. E se essas doutrinas eram elementares, básicas, fundamentais para o nosso Mestre, tem que ser para nós também, que somos seus imitadores. Amém? Quantos conhecem quais são as doutrinas básicas aqui do Evangelho? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ressurreição dos mortos, juízo eterno, imposição de mãos e batismo. Essa
esses 6 assuntos aí são doutrinas elementares, básicas, fundamentais do Evangelho. Amém? Como diz lá em Hebreus 6:1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, a instrução a respeito dos batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno, que foi o que eu já falei antes. A primeira, eu vou dar esse resumo, essa introdução aqui para chegar aonde eu quero chegar. Mas a primeira doutrina é o arrependimento para obras mortas, né? que no grego é metanoia, que significa mudança de mente. Então, todo cristão ele deve se arrepender, né, de tudo que foi feito antes de aceitar Jesus, se arrepender de suas obras mortas, pecados e etc., para viver uma vida com Deus e alcançar todos os benefícios, né, que o cristianismo e que a salvação lhe oferece, né? E isso é muito dito, mas é pouco entendido e vivido, né? Que arrependimento, já estou querendo falar, que arrependimento é diferente de remorso. É muito diferente, né? Então existe aquele arrependimento que é genuíno mesmo do coração, que é quando você esquece tudo e não volta mais para aquilo, né, que era feito antes. E existe o remorso, né, que é aquele ponto onde você sempre pede perdão, erra, pede perdão, erra, pede perdão, erra, pede perdão, erra, e pede perdão e erra de novo. Isso aí é remorso, não é arrependimento, porque o arrependimento, quando é de coração mesmo, quando é genuíno, você não volta mais para as práticas antigas. Amém? Tem vários exemplos na Bíblia, né? Como o filho pródigo, né? Que a maioria já ouviu essa passagem, né? Foi um exemplo nato de arrependimento. E o pai estava pronto lá para receber ele mesmo tendo errado muito e muito. E tem o exemplo do Judas, né? Que foi discípulo de Jesus, que foi quem o traiu, né? Que foi um exemplo de remorso. Ele disse que se arrependeu tudo, mas se suicidou. Então, aquilo tudo que ele viveu foi fruto de remorso. Não foi arrependimento genuíno. Amém? A segunda doutrina é fé em Deus. Isso aí é muito já ensinado, pregado no Verbo da Vida, né? Eu não vou nem entrar muito, mas sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabemos que, porque para Deus nada é impossível. Sabemos que o justo vive pela fé. Então isso aí é básico no Verbo da Vida. Nós somos uma igreja da fé, pregamos a palavra da fé mesmo, né? E todos os cristãos devem saber e conhecer sobre esse princípio básico, essa doutrina básica que é a fé em Deus. A terceira doutrina é a imposição de mãos, que tanto no Velho Testamento quanto no Antigo, tanto no Antigo quanto no Novo, né, já acontecia essa prática da imposição de mãos. E sabemos que existe vida no toque, né? E isso é muito óbvio, até no aspecto natural mesmo, né? Os casais, né? Só é casal se houver toque, né? Até uma amizade mesmo genuína, né? Tem que ter o toque, o aperto de mão, abraço. Para existir um relacionamento profundo, tem que ter um toque. Amém? Então, essa doutrina, você pode ler lá em Mateus 16:15, né? Que fala aí, todo mundo pregar o Evangelho e vocês imporão as mãos sobre
sobre doentes, enfermos, e eles serão curados, né? E a imposição de mãos tem várias vertentes, né? A imposição para a cura, para a transferência de unção, e eu não quero focar muito nisso aqui, é só para dar essa introdução mesmo, né, desse assunto que eu quero chegar. E se você quer se aprofundar nisso, né? Rema Brasil. Tem uma doutrina com 7 dias, com 14 aulas, só detalhando bem a fundo isso aí. A quarta doutrina é batismos. Falar sobre batismo é vital, né, para trazer essa consciência mesmo de nascido de novo. Todo cristão deve sim se batizar. E existem 3 tipos de batismo, né? Batismo no corpo, né? Que é a salvação, você aceitar Jesus mesmo como o Senhor e Salvador, e você vai ser mergulhado no corpo de Cristo. Então esse é o primeiro batismo que todo cristão passa. E existem mais 2 batismos, nas águas e no Espírito, que eu também não vou me deter muito nesse assunto. Amém? E a quinta e sexta doutrina básica é onde eu quero ficar mais nesse tempo que eu tenho. Ressurreição dos mortos e juízo eterno, que são assuntos muito pouco ensinados, né, na igreja no geral mesmo. Mas também tem fora a matéria de doutrinas básicas, tem a matéria de escatologia, né, no Rema, que é bem imerso, né, esses assuntos. Mas quando se fala de ressurreição de mortos e juízo eterno, nós sabemos que a morte não é o fim da existência do homem. Amém? Diga assim, a morte não é o fim da existência do homem. Ela é apenas uma separação temporária. Amém? Então a morte física é uma separação do espírito do seu corpo, enquanto a morte espiritual é uma separação do homem de Deus. São 2 assuntos, são 2 tipos de mortes. E vamos abrir lá em João 5:27. Enquanto vocês abrem também, eu vou. O justo, ele ressuscitará quando Jesus voltar. Amém? Aqueles que morrerão mesmo, né, antes da volta de Cristo. Então todos vão ressuscitar, uns para a vida e uns para a morte eterna. Lá em João 5:27 é o versículo que eu queria ler. 5:27 diz assim: e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados para a morte. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Isso foi Jesus falando, né? E desse versículo nós encontramos um fundamento nesse tema, né? De todos vão ressuscitar em algum momento, né? E esse momento é quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. E com esse assunto eu não quero lhe botar medo, enfim, eu quero fazer com que você viva a vida que Deus te chamou para viver mesmo, né? Porque todos que morreram, né, já falei antes, segue-se o juízo, né, e uns vão ser ressuscitados quando Jesus ele voltar para a vida eterna, e outros vão ser ressuscitados para a morte eterna,
né? E eu poderia falar várias coisas aqui, mas Rema Brasil, escatologia. Eu vou te contextualizar aqui em coisas que o Senhor quer mesmo chamar a tua atenção e quer te saculejar e quer te acordar para a vida que Ele tem para você. Amém? Então nós ensinamos sobre ressurreições no plural, né? Eu vou falar isso já. E isso faz nos entender, né, que existem vários tipos de ressurreições mesmo. O nome da doutrina básica é ressurreições e juízo eterno. Amém? E após essas ressurreições vem os julgamentos, que entra lá a parte do juízo eterno. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Hebreus 5:1. Hebreus 5:1. O autor dos Hebreus perdão. E muitos acham, né, que esse assunto é super difícil, que é complicado e não querem nem estudar sobre, né? Mas vamos ler aqui o que o autor dos Hebreus disse para a igreja. Hebreus 5:11 diz: quanto a isso, temos muito que dizer e coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. E esse texto aqui vem antes de ele falar sobre as doutrinas básicas. Então, aqueles que deviam ser mestres já, né, eles tiveram que voltar a ser ensinados sobre as doutrinas básicas, sobre os princípios elementares da palavra de Deus. E dando oportunidade aqui, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Tem muitas pessoas, né, que estão precisando de leite e estão querendo já o alimento sólido. E qual é esse leite aqui que o autor está falando? Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, imposição de mãos, batismos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Se eu não entendo isso, que é o leite, eu não posso ir para o sólido, para o cuscuz, para a feijoada. E o versículo 3 fala que quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, por isso é necessário, né, que nós retomemos sempre para essas bases, né, para termos os nossos fundamentos, o nosso fundamento mesmo bem edificado. Amém? E eu queria fazer já uma indicação, né? Tem um livro que se chama Edifique Seu Fundamento, que é do irmão do pastor Rick Renner, e é um livro que fala sobre doutrinas básicas bem destrinchada, né? Então eu queria mesmo indicar eles aí, esse livro, para vocês lerem. E aí agora eu vou entrar mais na parte do juízo eterno, que é onde eu quero falar um pouco mais hoje. Existem vários tipos de julgamentos ditos na Bíblia, né? Eu vou citar alguns deles aqui. Um que é o julgamento de pecados do crente na cruz, né, que já aconteceu. 2, o auto julgamento do crente. 3, o julgamento
das obras dos crentes, que é o tribunal de Cristo, é o assunto que já eu vou focar nele. 4. O julgamento dos gentios após a grande tribulação. 5. O julgamento de Israel na volta de Cristo para vivermos o milênio aqui na terra. E o julgamento dos anjos caídos após o milênio e o julgamento dos ímpios mortos. E eu quero focar no julgamento dos crentes no tribunal de Cristo. Diga assim: os crentes serão julgados. Mas não se preocupa. Os crentes serão julgados, sim. Né? E o tribunal de Cristo, ele se dará imediatamente mesmo após o arrebatamento. Assim que formos arrebatados, já vai acontecer o tribunal Bema, que é o tribunal de Cristo. Amém? E nesse tribunal nós prestaremos contas das nossas obras aqui na terra. Grande será. Se chegarmos nesse tribunal Bema, nós já estaremos salvos. Não se preocupa. Mas será um julgamento pelas obras que você fez após salvo. Aquilo que Deus ele te confiou, né? Vai haver uma prestação de contas mesmo disso tudo que Ele te confiou. E antes de dar o segmento, eu queria ler um texto e queria pedir lá o vídeo que eu mandei para a mídia, mas antes eu vou ler o texto de 2 Coríntios 5:9. Vamos ler lá juntos. Quantos gostam de ensino? Tem muita gente que ama, né? O fogo, corre, grita, né? Mas o ensino é fundamental para o fortalecimento da igreja, né? 2 Coríntios 5:9 diz assim: por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, quer morramos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam malas. Então é Bíblia. Hein? Então todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta das nossas obras, sendo boas ou mais. Amém? Então eu queria que vocês vissem esse vídeo, e aí eu vou tentar ler a legenda, porque o vídeo está em inglês, para ajudar vocês, né? Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Pergunto isso porque nós não seremos julgados por aquilo que nós fizemos em vida, mas sim por aquilo que nós fomos chamados para fazer. Imagine comigo estar ali no trono de Deus e as suas promessas acontecer. Evangelista Anderson. Evangelista Anderson, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista Anderson. Eu não sou evangelista, sou um contador. Eu tive uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson. Onde estão as milhares de almas que eu te chamei para impactar na raça? Onde estão elas? I'm an accountant. I have an accounting firm. I have churches. I have their finances. Where are the 347,506 souls in Asia I called you to impact?
Son, where are they? Had you saw me, had you saw my face, I would reveal this to you. Everything. E tudo que diz respeito ao chamado desse homem foi queimado diante do julgamento de Cristo. Contador Jones, passa à frente, preste conta da sua vida na terra. Contador Jones? Não. Eu fui pastor por 35 anos. Evangelho com 750 membros. Contador Jones, eu te chamei para o mercado. Tendo feito isso, você teria impactado significativamente 2 pessoas. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. Se você tivesse me buscado, seria revelado isso a você. I would reveal this to you. And again, novamente, esse Espírito ao chamado desse homem e tudo que ele fez na terra queimou-se diante do julgamento de Cristo. Sister Smith, Irmã Smith, come forward. Preste conta de sua vida na terra. Eu apenas tenho 3 filhos. Eu preguei as nações. Nunca fui a uma viagem missionária. Eu só trabalhei para criar os seus filhos em seus caminhos. Eu nunca te chamei para participar das nações. Eu nunca te chamei para ir às nações em viagens missionárias. Eu te chamei para criar 6 filhos. E te mostrar as 1.579.542 almas esses 3 filhos impactaram. 41 souls. Those 3 children impacted. Você me buscou, ouviu a minha voz e fui obediente ao meu chamado. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Muito bem, servo boa e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, está sobre a sua vida, você não será julgado por aquilo que você fez na terra, mas por aquilo que você foi chamado para fazer. É forte, né, André? Mas eu quero te perguntar para que Deus te chamou. Qual foi o chamado que Ele fez para você aqui nessa terra? E você tem certeza daquilo a qual Deus te chamou para fazer? Porque o vídeo é bem claro, né? E esse vídeo é uma contextualização do livro Movido pela Eternidade, né? Já fica outra indicação aí. Viva de uma forma que a sua vida conte para a eternidade. E qual foi o teu chamado? Para o que Deus ele te chamou? Porque não adianta nada você ir para o céu, dizer: Senhor, eu fui líder de tal coisa, e Deus olhar para você e falar assim: mas eu não te chamei para isso. Então não adiantou muita coisa não. Aqueles seus 15, 20, 30 anos lá não contaram para a sua eternidade. Você está salvo, sim, beleza? Mas não haverão galardões para você lá desse tribunal de Cristo. Nossa atitude muda drasticamente, quando nós vivemos com essa consciência de eternidade,
de ter aquele temor mesmo de pensar, falar assim, será que eu estou vivendo mesmo aquilo que Deus ele me chamou para viver? Aquela irmã ali, né, que achava que era simples o que ela estava fazendo. Eu não preguei, eu não subi aqui no púlpito para nem fazer uma direção de culto. Mas Deus ele te chamou para isso. Porque de nada vale nós ansiarmos por algo que nós não fomos chamados para fazer. E muitas vezes isso gera conflitos mesmo, né, em nossa mente. Né, e eu tenho um testemunho, né, meu, que eu sempre tive sonho mesmo de viver de música e viajar por shows, eventos e estar estourado, né, e eu não entendia porque isso não acontecia, né, e isso me frustrou por muito tempo, né, e eu dizia, Senhor, é o meu sonho isso, é o que eu almejo, né, e quando o Senhor ele me chamou para o ministério, aí ele foi bem claro, né, em mostrar, né, aquele quadro, né, ele me abriu mesmo a visão, né, e mostrou mesmo, dizendo, se eu tivesse te respondido com esse pedido teu, né, você nem estaria aqui hoje. Amém. Então eu fui muito maduro e muito, apesar de difícil ser, né, mas para entender aquilo que ele me chamou para fazer, porque ele não me chamou para grandes eventos, palcos, para essa estação. Ele me chamou para estar firmado dentro das igrejas, né, e esse vídeo é muito claro, né, porque eu não sei, né, se eu estivesse lá nos palcos, se eu estaria dentro da vontade de Deus, né? E eu estou usando essa linguagem de dúvida, mas eu tenho certeza de que eu não estaria, né? Só para falar para vocês, assim, para imaginar. Então eu não estaria mesmo fazendo a vontade de Deus, e não adiantaria nada eu estar em um show tocando, cantando para milhares de pessoas, né, e não está fazendo aquilo que ele me chamou para fazer. Eu quando chegasse lá no tribunal de Cristo, ia ser tudo queimado, né, e não ia sobrar nada para ser contado, né, porque aquilo que conta são as vidas que nós alcançamos mesmo dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer, né? E eu não vou entrar muito detalhado nisso, mas haverão recompensas para esses que cumpriram a vontade de Deus, né? No milênio lá, né? A Bíblia é muito clara, dizendo que nós reinaremos com Ele, né? Então a gente não estará no milênio, né? É apenas de sombra e água fresca e curtindo, né? Eu fui arrebatado, agora eu vou curtir, né? Eu vou só descansar. Vai ter trabalho, né? E nós reinaremos junto com Ele, né? E a Bíblia diz que coroas, pedras e funções serão distribuídas para aqueles que forem fiéis. E eu vou ser sincero a vocês, eu não quero ser qualquer um no milênio, não. Eu não quero ser vou dar exemplo aqui, um jardineiro, né? Eu honro as pessoas que fazem, né? Eu não quero ser, eu quero ser
chefão lá, eu quero ser líder, eu quero reinar mesmo junto com o Senhor. Né? E eu não sei você, se você também quer isso, mas para isso, para receber honra, funções e cargos e galardão mesmo do Senhor, você terá que fazer aquilo que Ele te chamou para fazer aqui na terra. Aleluia, aleluia. Diga assim: por esse motivo, empenho-me em viver todos os dias da minha vida com o pensamento de que algum dia responderei por tudo que eu faço. Eu quero ler com vocês já finalizando 1 Coríntios 3,12. Que você vai abrir junto comigo lá. Faça com que sua vida conte para a eternidade, amém? 1 Coríntios 3,12 diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, você que vai escolher, né, o material que você vai construir, né, a sua vida em Deus. Sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade de cada obra que você fez. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Veja a seriedade que esse texto fala. Se o que alguém construiu se queimar, esse terá prejuízo, será salvo, mas como alguém que escapou pelo fogo. É o que ele está falando aqui, Paulo, dizendo, foi por um triste, foi por pouco, como aquele que escapou mesmo através do fogo. Deixa eu voltar aqui. Vamos abrir lá em Mateus 25,14 agora. É uma parábola muito conhecida. Mateus 25,14. Já estou finalizando. Vamos lá. Mateus 25,14 diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5, a outro deu 1, e a cada um deu de acordo com a sua própria capacidade. Diga assim comigo: se Deus deu o talento, o chamado, é porque eu tenho capacidade. Ele deu a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Também aquele que tinha 2 saiu e ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1 cavou e escondeu o seu talento, o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, né, tem muita gente que acha que está demorando, né? Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele, no tribunal de Cristo. Aquele que tinha recebido 5 trouxe aqueles outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja outros que eu ganhei, os outros 5 que eu ganhei. E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio aquele que recebeu 2 e
e disse: o Senhor me confiou 2, veja, outros 2 que eu ganhei. Eu estou parafraseando aqui para já. E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, e você foi fiel no pouco, e eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, aquele que recebeu 1 talento disse: eu sabia, né, que o Senhor era severo, duro, né, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo de sair e escondi o seu talento no chão. Veja aqui aquilo que lhe pertence. E o Senhor disse: servo mau e negligente. Você sabia disso tudo aí? Então eu devia ter. Então você tinha que ter dado o dinheiro aos banqueiros e quando eu voltasse eu receberia com juros. Tirem o talento dele e entregue aquele que frutificou, aquele que gerou 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que ele tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem aqui é muito dura, né? Séria, né? Mas a passagem é bem clara. Os dons são de Deus, né? Em todo tempo aqui diz: eu frutifiquei, né, o seu talento, ou eu escondi o seu talento. Então os talentos chamados são do Pai, e Ele conta que nós façamos bom uso desse chamado e desses talentos e multipliquemos mesmo isso. Né? E não que enterremos, né, o nosso chamado, mesmo que você ache, né, que seja pouco aquilo que Deus deu, né, mas viram, né, que tanto aquele que multiplicou 5 e tanto aquele que multiplicou 2 recebeu aquele mesmo tratamento e todos entraram na alegria do Senhor. Independente de ser mais, menos, mas cumpriram aquilo que Deus chamou eles para fazer. Então não importa aquilo que Deus te chamou para fazer. Não considere comum, pouco, né, mas apenas cumpra aquilo que Ele te chamou para fazer, para que você possa escutar essa grande frase tão aguardada, né? Entra na alegria, no gosto do Senhor. Amém? Deixa eu voltar aqui para a gente finalizar. Eu queria que vocês fossem já abrindo aí em 1 Coríntios 15. Eu vou finalizar com esse versículo. Amém. A gente ama, né, músicas como aquela que fala: vou olhar em teus olhos, eu vou jogar em teus braços, ou então aquela: mas a igreja será acontecerá. E muitos amam, né, cantar essa música, chora, embola no chão, né, lambuza, mas não vive para que isso aconteça de fato e de verdade, né? Então não adianta nós cantarmos e pregarmos mesmo sem viver. Né? A nossa vida em secreto, né? O Senhor ele galardoa, né? Mas a nossa vida no público ele tolera mesmo de algumas pessoas, né? Então é o nosso secreto que vai atrair as bênçãos e os galardões do Senhor. Amém? 1 Coríntios 15, 51. Deixa eu abrir aqui que eu fui falar, esqueci de abrir.
1 Coríntios 15, 51. Quantos viram, né, agora há pouco estourou, né, e viralizou umas fotos, né, de uma inteligência artificial, né, que simulou selfies, né, da Bíblia, né, o Moisés lá, né, abrindo o mar e tirando selfie, né, não sei se vocês viram, né, e teve vários, né, o Daniel com o leão, né, selfie lá, né, e foi uma brincadeira, foi engraçada, né, mas a Bíblia diz que vai ser num pisca de olhos, não vai ter tempo para selfie não, foto não. Amém? Então temos que viver, nós temos que viver mesmo preparados para esse grande dia. Porque o Senhor ele virá como em um piscar de olhos. Né? E não vai ter tempo de tirar foto, de se acertar, né? Vai ser num piscar de olhos, amém? Então viva de forma que sua vida conte para a eternidade. E eu vou finalizar com esse texto aqui. 1 Coríntios 15, 51 diz: Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vou finalizar com isso aqui. Portanto, meus amados irmãos da Verba Amaro Branco, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Aleluia. Amém. Aleluia. Deus é bom. E aí, querido, você recebeu essa palavra poderosa da Bíblia? Aleluia. Jesus Cristo está voltando. Amém. Glória a Deus. Cuidado para você estar falando em microfone desligado. Acho que também está ligado, amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Você crê que Jesus Cristo está voltando? Amém. Será que um piscar de olho? Amém. Você crê, amado, que num momento como esse, né, que nós estamos no culto, todos, né, celebrando, de repente Jesus Cristo pode vir buscar a sua igreja, amém? Eu sempre costumo dizer, então cria uma grande expectativa, querido, como o Rafael bem ensinou, o louvor pode vir, como o Rafael bem ensinou, né, nesta noite. É preciso que eu e você, como uma noiva, a gente se prepare, na verdade, estejamos com a nossa lâmpada acesa. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E para isso, né, é verdade, Rafael, ele é o mestre, né, Rafael, ele gosta de ensinar com a mãe. Aleluia. E, amados, só será salvo quem crê em Jesus Cristo, não é verdade, Rafael? Não é assim? A única forma, né, que nos leva à salvação é Jesus Cristo de Nazaré. Né? Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, amado, vai ao Pai a não ser por mim. Ele falou. Ou seja, Jesus Cristo é o único caminho que vai levar o homem, eu e você, amado, a Deus. Amém? Então é bem importante, caso você ainda não entregou a sua vida para o Senhor, talvez esteja escutando essa palavra, né, através das redes sociais. E às vezes, amado, a gente encontra, não, diz, eu acho tão lindo, eu acho tão bonito. Isso, achar bonito e achar lindo, não vai
que dar a salvação, amém? Você precisa ir mais além, você precisa, amado, de fato, receber Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Aí sim, eu e você, amado, a gente terá vida eterna. E sabe uma coisa, amado, nós estamos vivendo os últimos dias. Ou seja, nós estamos nos últimos tempos dos últimos dias. Quem crê, verá a glória. Amém? E a palavra de Deus diz que eu e você tenhamos cuidado para que ninguém, amado, roube a nossa coroa. Sabe que o diabo está doidinho, amado, para roubar a coroa de crente, na verdade, o diabo está doidinho, amado, para tirar, né, os planos e propósitos que Deus tem para a sua vida e na minha vida também. Mas importa que eu e você, nós somos os guardiões de tudo aquilo que o Senhor proporcionou nas nossas vidas, amém? Eu e você somos o guardião disso. Então, aquele que já tem Jesus, já entreguei minha vida para o Senhor, Jesus Cristo, amado, é o meu Salvador, meu Senhor, então te agarra cada vez mais, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Procura saber mais, até inclusive, eu estava pensando que a igreja precisa ministrar mais sobre escatologia, né? Não é verdade, Rafael? Sobre os últimos dias, né? Os acontecimentos, e eu mesmo preciso me aprofundar mais nessa questão. E eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado, amado, ministros dele para estar ensinando sobre isso à igreja, amém? Então Deus, Ele já proporcionou tudo aquilo para os seus filhos, mas é necessário, amado, que a gente esteja atento, a gente esteja consciente de tudo aquilo que espera comigo e você, amém? Glória a Deus. Mas eu creio, amado, que eu e você, a gente tem esse nosso coração ensinável, a gente confia no Senhor, eu creio que a gente vai estar com o Senhor, amém? Glória a Deus. E como o Rafael bem falou aqui, amado, não queira ser qualquer um, amém? Louvado seja Deus. Tem alguém aqui no nosso meio que você ainda não entregou a sua vida para o Senhor? Ou talvez, querido, você já tenha até entregue um dia, né, a sua vida para o Senhor, mas o decorrer da vida, né, as turbulências da vida, muitas vezes se afastou, talvez, desse caminho do Senhor. E sabe de uma coisa? Você precisa voltar o mais rápido possível, amém? Então, se tem alguém aqui, amém, querido, que nunca entregou a sua vida para o Senhor e nessa noite gostaria de entregar, ou talvez um dia já entregou, mas está afastado, eu quero dizer que Ele te ama, amém? Eu quero dizer que Ele te espera, eu quero dizer, amado, que Ele te quer. Eu quero dizer que com um filho pronto você precisa correr para os braços dele. Tem alguém aqui para Jesus? Você tem que levantar com as mãos, onde você estiver, eu quero orar por você, amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui para Jesus? Deixa eu perguntar uma coisa, se Jesus Cristo vier agora, você vai? Tem essa consciência? Essa igreja ficará vazia? Então louvado seja Deus, amém? Aleluia. Tem alguém aqui que é oração para a cura? Você está sentindo algum sintoma de dor, alguma enfermidade no seu corpo? Você quer oração para a cura? Todo sarado, curado? Amém. Glória a Deus. Se você já entregou a sua vida ao Senhor amado, batismo no Espírito Santo, o evidência falar em outras línguas para você, amém? Glória a Deus, não mergulhe nisso, querido. Glória a Deus, amém? Você queira tudo aquilo que o Senhor providenciou para a sua vida. É crente em Jesus Cristo, queira tudo que está no kit da salvação. Aleluia. Então vamos ministrar dízimo de oferta. Provérbios 3, 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te restrites no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os seus ossos. Verso 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Debaixo dessa palavra, nós vamos dizimar e ofertar no nome de Jesus. És adorado entre nós.
Obrigado porque a minha vida e a vida do meu irmão não será mais a mesma. Obrigado porque eu sou da semente daquele que semeia. E desde já nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa confissão, né, queridos? Às vezes a gente acha que é só um javão, né? Mas isso é uma verdade. Sobrará. 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 Diga assim comigo: dinheiro, venha para minha vida, para minha família, para meus negócios, para essa igreja. Dinheiro, venha para minha vida, para minha família, para meus negócios e para essa igreja. Abundância. Aleluia! Deus é bom, amém? Glória a Deus. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Estamos com Alberes aqui, amém? Glória a Deus. Vamos dar salva de palmas, né, para Alberes. Ele está nos visitando, eu gosto lá no Guadalupe. Seja muito bem-vindo, amém, Alberes? Que bom, amém? Tem mais alguém aqui, né, mano, que está nos visitando hoje pela primeira vez? Alberes é a primeira vez aqui no Arroio Branco, né? Alberes ele esteve conosco, né, lá no Guadalupe. Na época, e que bom, né? Ele entrou em contato comigo a semana passada, dizendo: pastor, onde o senhor está? Eu quero ir lá, e graças a Deus que Alberto está aqui conosco, amém, Alberto? Então é aquilo que você escutou, né? É voltar para os caminhos do Senhor, mesmo se agarrar com Deus, os planos de Deus, amado, com certeza todos vão se realizar na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Deus tem planos maravilhosos para você e sua família, amém? Em nome de Jesus. Então vamos para os avisos, querido. Aleluia. Então visita o nosso Verbo Shop. Está cheio de novidades, amém, querido? Glória a Deus. A gente tem algumas novidades ali. Tem livros, né, que chegou. Né? Não sei se já está à venda, ainda vai colocar, né? Acho que domingo a gente já está com os livros, né, verdade, novos ali à venda, mas então procura, né? Lembra que você tem o seu Verbo Shop na sua igreja, né? A sua livraria, onde você pode ser abençoado, como também pode abençoar outras pessoas, presenteando, amém, querido? Glória a Deus. E não existe presente melhor do que a palavra da fé entrando no coração, amado, dessas pessoas. Eita, glória a Deus. Então, jantar para as mulheres. Aleluia. Será no dia 29 de abril, né? A gente vai entrar na contagem regressiva, né? A partir de domingo, glória a Deus, a gente já está, domingo já é abril, e a gente vai entrar na contagem regressiva. Aleluia. Sabe que são ingressos, né? Passaportes limitados. Sabe que a nossa igreja só cabe, né? 100 pessoas, não é isso, Lidinho? 100 mulheres, então a gente quer mesmo, amado. Isso, até o dia 10, né? Então procura mesmo a reverenda Adriana, que ele coloca já o teu nome, amém? Caso você não tenha posto. Pessoas não colocaram. Tem muita gente que é da igreja que não colocou o nome aí. Então procura a reverenda já hoje, amado, e até o dia 10 de abril você vai procurar ela. Já tem esse dia que você pode, né? Logicamente, pagar. E você, principalmente você que faz parte do Verbo da Vida Mar Branco, ou conhece alguma mulher, querido, que faz parte, né, da tua, como é que eu posso dizer? Convívio, exatamente. Não deixa essas pessoas de fora, amém? Então tem que você convidar, pega esse cartaz aí, que ele coloca na tua rede social, principalmente as mulheres, não pode fazer isso também, mas principalmente as mulheres também, convida outras pessoas. R$60 apenas é o investimento. Só. Para quem já participou dos eventos aqui da igreja, você sabe que é só mesmo, não é verdade? Porque não é somente chamado além da palavra de Deus, com certeza, mas a reverenda Flávia é uma mulher ungida. Inclusive está ensinando no Rema, né? A Linda, quem é aluno do Rema, está ensinando, o professor do Rema está ensinando essa matéria agora. Glória a Deus, vai estar conosco aqui, trazendo uma palavra poderosa para a sua vida. E além disso, tem muitas coisas preparadas com muito amor para você, amém? Então você não ficaria de fora.